galerinha, próxima característica que a gente vai observar num polinômio é o seu tamanho. Então, imagina só, eu tenho o número 3. Eu conheço o que é o número 3. Eu sei qual é o valor do número 3. Eu sei que são 3 unidades de qualquer coisa que eu imaginar. 3 lápis, 3 canetas, 3 livros, 3 cadeiras, 3 carros, 3 apartamentos e assim por diante. Eu sei que ele representa uma determinada quantidade. No entanto, se eu pegar esse número 3 e multiplicar por um valor, e esse valor é um valor desconhecido, um x, que é o que a gente chama, eu não vou saber mais qual é o seu valor final. Eu sei que existe um valor, eu não sei qual é o valor final. No entanto, eu observo que 3 vezes x vai me gerar alguma coisa. Eu não sei, mas vai me gerar alguma coisa. Só que a essa estrutura de 3 vezes x eu chamo de monômio. Porém, imagina só, eu tenho esse 3 vezes o x e eu digo que eu vou somar alguma coisa. Eu vou somar, sei lá, mais 2. 3x mais 2. Só que esse 2 eu vou jogar um y. Eu tenho x e tenho y, então eu tenho 2 objetos diferentes. Imagina que eu tenho 3 carros mais 2 motos. Eu tenho 3 casas mais 2 carros. Eu tenho 3 canetas mais 2 lapiseiras. Eu tenho 3 borrachas mais 2 refrigerantes. Não sei. São 2 objetos diferentes. No entanto, eu percebo que essa estrutura já é um pouco mais alongada. Ela já é um pouco maior. Então, para toda e qualquer estrutura maior que um monômio, eu chamo de polinômio. Isso é muito importante para a gente porque algumas questões vão trazer para a gente que vamos necessitar encontrar um monômio, um polinômio, ou até mesmo algumas pegadinhas, binômio, trinômio. Isso é um polinômio, mas do tipo binomial ou um binômio, porque eu tenho 2 termos. E quando eu falo de 2 termos, significa que... E aqui nessa parte de cima, onde eu tenho 3x, eu estou falando de termo. Então aqui eu tenho um termo. E quando eu falo de termo, eu estou me referindo à unidade básica, que é um monômio. Então, quantos monômios eu tenho aqui em cima no 3x? Eu só tenho um. Mas aqui embaixo, então, quantos monômios eu tenho aqui embaixo nessa estrutura? Eu tenho 2 monômios. Então, eu digo que eu tenho 2 termos. Então, o primeiro monômio é esse 3x e o segundo monômio é esse 2y. Ou seja, a quantidade de termos que eu tenho num polinômio é a quantidade de monômios que eu tenho nesse mesmo polinômio. Logo, vamos contar a quantidade de termos. Isso é muito importante porque algumas questões também pedem o número de termos que esse polinômio possui, ou diz o número de termos que esse polinômio ele pode possuir e vai nos fazer executar algum tipo de resolução, algum tipo de cálculo que chegue a essa determinada quantidade, tá? Então, segunda característica é o tamanho desses polinômios, e ele pode ser único, a gente chama de monômio, é o termo único, é a menor parcela, é a menor parte, é o menor monômio que existe, e a gente tem os consecutivos que são os outros polinômios, ok? Somando, multiplicando e dividindo.